Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é aula de história, tá bom? Peguem os seus cadernos e vamos abrir lá na página 161, tudo bem? Então vamos lá. Lá em cima, aqui na página 161, nós temos o local para colocarmos a nossa data, né? Eu sempre falo que é importante colocar a data na atividade para nos organizarmos melhor. Então coloquem aqui, dia 3/6/2020. Bom, hoje nós vamos começar com a exploração e descoberta, a hora do texto, tá? Vamos ver o que a nossa coleguinha está nos dizendo, ó. Enquanto alguns dos caçadores-coletores mudavam de lugar em busca de locais com bastante alimento, outros grupos começaram a ficar mais tempo na mesma região. Vamos saber mais sobre estes? Então, nós vamos continuar aí descobrindo mais algumas coisas aí sobre esses grupos, né? De pessoas dos caçadores-coletores. As mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Em algumas regiões do atual Brasil, havia povos que estavam localizados em lugares com muitos recursos, tais como água, vegetais para a colheita e animais para a caça. Com isso, alguns povos passaram a se fixar nessas regiões e deixaram de ser nômades, ou seja, de ficar mudando toda hora de um lugar para o outro. Isso aconteceu por volta de 2.500 anos atrás. Esses povos criaram aldeias e começaram a guardar os alimentos que sobravam. Assim, começaram a trocar os seus produtos com outras aldeias, fazendo longas viagens. Essas viagens acabaram por criar caminhos entre as aldeias, para que as pessoas pudessem se locomover melhor. Nessa época, alguns grupos já fabricavam potes e vasos de cerâmica. Provavelmente eles eram usados para armazenar vegetais e cereais e transportar também esses produtos para outras regiões. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da cerâmica? Então vamos lá. A cerâmica e seus usos. A cerâmica começou a ser fabricada por volta de 8.000 anos atrás, na Amazônia. Os povos que viviam na região, além de caçar e pescar, faziam a coleta de vegetais e por isso usavam vasilhas de cerâmica para conservar o que coletavam. Além disso, grandes potes também eram usados para guardar as pessoas que morriam. Seus corpos podiam ser depositados diretamente na urna, encolhidos, isto é, com as pernas dobradas e os braços em volta delas. Existem também indícios de que haviam cerimônias e rituais para realizar essas atividades, com muito respeito pela pessoa morta. Por exemplo, os ossos eram cuidadosamente tratados e muitas vezes estavam acompanhados dos pertences das pessoas, como armas e enfeites. Oferendas, enfeites. Outras vezes havia alimentos e bebidas depositados juntos. Isso pode indicar uma oferenda ou uma preocupação com a possibilidade de vida após a morte. Veja algumas urnas funerárias usadas para guardar os mortos. Então, olha só, pessoal, que nós temos os exemplos, né? São os potes aí das urnas funerárias. Quando a pessoa morria, ao invés de colocar em caixões, eles colocavam nesses potes grandes de cerâmica. Tudo bem? Observe agora no mapa a localização de algumas das culturas ceramistas que existiam na Amazônia por volta de 1.000 anos atrás. Então, nós temos aqui um mapa, né? Onde ele nos mostra aonde era a localização de ceramistas, ou seja, pessoas que trabalhavam fazendo aí o seu trabalho com a cerâmica. Então, nós temos aqui embaixo o número 1, o número 2, a legenda. E cada número mostra a localização da região onde eles trabalhavam. Tudo bem? Abaixo nós temos algumas cerâmicas, né, produzidas nas regiões e que são muito bonitas. O início da agricultura. Vamos ver como a agricultura então se iniciou. Além de usar a cerâmica, alguns grupos que viviam no atual Brasil começaram a praticar também a agricultura, cerca de 2.000 anos atrás. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, pois é difícil encontrar vestígios de plantas e sementes tão antigas. Assim, os pesquisadores não conseguem ter certeza sobre esse assunto. O que podemos imaginar é que a coleta de vegetais trouxe muito conhecimento sobre as plantas e o seu ciclo de vida. Afinal, os grupos humanos praticaram a coleta por milhares, né, de anos, provavelmente foi observando, e eles foram conhecendo esse processo que as pessoas perceberam que poderiam plantar as sementes
e dela obter os vegetais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, os indígenas plantavam já a mandioca, o cará, o milho, o amendoim, o tabaco, a pimenta, a abóbora, o abacaxi, o caju, o mamão, o maracujá e entre outras plantas. Tá bom? Então, os índios já praticavam a agricultura. Os indígenas em 1500. Por volta do ano de 1500, existiam vários povos indígenas vivendo já aqui no atual Brasil, e suas aldeias estavam espalhadas por todo o território. Acredita-se que havia entre 2 e 4 milhões de indígenas naquela época. Eles estavam divididos em muitas etnias, cada uma com suas crenças, línguas, hábitos e rituais religiosos. Havia trocas pacíficas de produtos entre as aldeias, mas muitas vezes também havia guerra entre eles. Poderiam disputar territórios, locais de caça ou mesmo lutar para resolver conflitos. Cada etnia tinha sua forma de se vestir e usar enfeites, de acordo com a sua cultura. Os pesquisadores dividem os povos indígenas daquela época pela língua que falavam, que eram cerca de 1.300 línguas. Essas línguas tinham origem a dois troncos linguísticos principais, que eram o tupi e o macro-G, tá? Então, quem falava o tupi era o tupiniquim, o guarani, os tamoios, tabajara, o munduruku e entre outros, que viviam no litoral do Brasil. E o macro-G eram os povos Bororô, Carajá, Timbira, Carijó, Goiatacazes e entre outros. Eram os povos que eram encontrados no Planalto Central do Brasil ou em partes da Serra do Mar. Aí vocês têm aqui um vocabulário, né, explicando para vocês o que é uma etnia. É um grupo de pessoas ou povo que tem a mesma origem, os mesmos costumes, língua, religião, isto é, a mesma cultura. E o tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem, uma língua mais antiga, que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela são muito difíceis de serem percebidas, ok? Bom, agora nós temos também as imagens aí, né, das tribos, como a gente pode ver, cada um tinha o seu costume, a sua cultura, então até no olhar a gente percebe bastante diferenças entre eles, embora fossem os dois índios, tá? Diálogo com o texto na página 167. Vamos colocar então agora a data aqui novamente e vamos fazer a leitura das frases. Veja só, no primeiro exercício está pedindo para que nós façamos um X aí, né, nas frases que nós consideramos corretas. Então vamos verificar. Letra A. A América do Sul foi povoada ao mesmo tempo por vários grupos humanos que chegaram todos juntos ao continente. Então, será que é verdade que foi de uma vez, todo mundo chegou, já se alojou, já ocupou a América do Sul? Pensa um pouquinho. A ocupação da América do Sul foi feita em 3 etapas, e em cada uma delas, grupos humanos foram se estabelecendo nas diferentes regiões do Brasil. Então, será que foi? Letra A diz que foi de uma vez. Na letra B já diz que foi aos poucos, que foram em 3 etapas. E na letra C está dizendo que a única região do atual Brasil que não foi ocupada pelos vários grupos humanos que chegaram até a América foi a Amazônia. Então, dessas 3 questões aí, dessas 3 frases, pessoal, qual seria então a correta? Vamos ver se você adivinhou? Muito bem. Quem disse que foi a letra B acertou, tá bom? Então, a ocupação da América do Sul, ela não aconteceu de uma vez só, não. Foram aos poucos, foram em 3 etapas e as pessoas foram chegando bem devagar, né? E foram ocupando aí as 3 regiões, certo? Agora, explique por que, na sua opinião, a frase que você escolheu é a correta. Então, é o que a Pro acabou de explicar, tá? Porque a ocupação da América do Sul não aconteceu de uma só vez. Foi em 3 etapas e os povos ficaram em diferentes localizações do Brasil. Não ficou todo mundo junto, cada um foi para um espaço diferente territorial, certo? Então, copiem as respostas tranquilos, tá? Já vão colocando aí certinho na atividade. Assim que você terminar de copiar a resposta, já põe certinho, porque nós estamos fazendo juntos. Combinado? Imagine que você faz parte agora de um dos grupos que se estabeleceu no território do atual Brasil. Escreva um texto sobre como seria sua vida naquela época. Para isso, siga o roteiro abaixo.
Então, se você vivesse naquela época, aonde você escolheria viver? Você gostaria de viver em um abrigo sob rocha, ou em uma caverna, ou em um sambaqui? Do que você se alimentaria? Da coleta, da caça, da pesca? Como você se locomoveria? A pé, pelos rios ou pela praia? Você faria artefatos, ou seja, trabalhos manuais? Quais? Você faria algum tipo de arte? Qual? Então, leiam todas as perguntas, e não é para responder as perguntas, é para colocá-las envolvendo as respostas no texto. Tá? Então, você vai colocar, se eu vivesse naquela época, eu iria, por exemplo, eu gostaria de morar em uma caverna, iria me alimentar da coleta de frutos, também iria pescar para comer peixes, iria me locomover a pé, e quando a distância fosse muito grande, eu iria pelos rios, tá? Gostaria de fazer artefatos, como, por exemplo, ferramentas para ajudar a minha aldeia. Também faria arte, como imagens de pessoas para homenagear o meu grupo em que eu vivia, tá bom? Então, você vai construir um texto com as ideias das questões aí, das perguntas. Tudo bem? Então, essa é pessoal, cada um vai fazer o seu texto aí, dizendo como seria a sua vida, então, se você vivesse naquela época. Tá joia? No exercício 3, vamos continuar. Veja só o que diz. Por volta de 2.500 anos atrás, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Marque no quadradinho em branco as que estão corretas. Então, nós vamos fazer um X só nas informações corretas. Alguns povos começaram a se fixar em regiões com muitos recursos, como água, vegetais e caça. Então, teve alguns povos que já tinham bastante recursos. A letra A está dizendo isso. Vão pensando se ela é verdadeira ou não. Todos os grupos começaram a criar aldeias e a praticar a agricultura, plantando abóbora e chuchu. Será que todos os grupos já começaram a viver em aldeias? Já plantavam, já criavam? Naquele período, alguns grupos já fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar vegetais e cereais. Somente alguns grupos já fabricavam, então, a cerâmica. Os grupos que se fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar os seus produtos com outras aldeias. Então, vamos lá, pessoal. Qual vocês acham que são alternativas corretas? Nós temos a A, B, a C e a D. Então, pensa aí. Quem quiser até colocar o xizinho já pode. E veja se você acertou. Então, as corretas são a A, tá? Porque alguns povos, de fato, começaram já a se fixar em alguns lugares. A letra C é correta, porque alguns povos também já praticavam a cerâmica para guardar mantimentos. E a letra D, né? E os grupos que se fixaram na região, eles começaram a guardar as suas coisas e realizar trocas com outras aldeias. Tudo bem? Perfeito. Então, já pode pôr o X aí quem não colocou, quem já colocou e acertou, já pode também colocar o certinho na atividade. Tá. Responda as questões abaixo. Quando a cerâmica começou a ser fabricada no território do atual Brasil? Então, nós lemos lá no texto que ela começou a ser fabricada por volta de 8.000 anos atrás. Olha quanto tempo, né? Não podem anotar aí. Por volta de 8.000 anos atrás. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Ela era reaproveitada? Então, a finalidade dela era para guardar, né, os produtos da caça e da coleta e para transportar alimentos. Depois de um tempo, os potes também podiam ser reutilizados para guardar os corpos de pessoas que morriam, tá? Então, podem completar a resposta aí dizendo para que ela era usada e como ela era reaproveitada. Existem indícios de que havia cerimônias rituais para lidar com as pessoas que morriam? Sim ou não? E quais eram esses ritos? Tá? Então, nós vamos colocar que sim, que os ossos eram tratados com cuidado e podiam estar acompanhados dos pertences das pessoas, como armas e enfeites. E às vezes havia alimentos e bebidas junto ao corpo, indicando uma preocupação com a vida após a morte. Tá bom? Então, esses rituais eram feitos desta maneira. E como aconteceu o início da agricultura e quais alimentos passaram a ser cultivados? Então, nós vimos no texto que a agricultura, né, começou
Foi um longo processo e começou com a observação do ciclo de vida das plantas durante a coleta. Isso aconteceu por milhares de anos. As pessoas foram percebendo que podiam plantar as sementes para obter os vegetais que queriam. Os alimentos que passaram a ser cultivados foram, entre outros, mandioca, cará, milho, amendoim, tabaco, pimenta, abóbora, abacaxi, caju, mamão e maracujá. Tá bom? Então, eu acredito que vocês, nesse momento, precisem pausar a aula um pouquinho para conseguir colocar as respostas aí direitinho, tá bom? Para que vocês possam depois estudar, né, sem maiores preocupações, sabendo que todos os exercícios já foram corrigidos e estão certinhos. Ok, pessoal? Então, quem precisa, pausa o vídeo e quem já está comigo, continue, por gentileza. No exercício 3, está pedindo para vocês realizarem aí um desenho representando o utensílio que você achou mais interessante. Depois escreva o motivo para você ter escolhido esse utensílio. Então, o que são os utensílios? São os artefatos que eles fabricavam, são os produtos também dos ceramistas, tá? Então, pense em tudo que eles faziam, né, de artesanal e veja o que você achou mais interessante. Ah, Pro, eu achei mais interessante a parte dos ceramistas, que eles faziam potes para guardar os mantimentos. Pode desenhar o seu pote e escrever por que você achou mais interessante. Ah, eu achei interessante em saber que antigamente eles não enterravam seus mortos em caixões, eles utilizavam os potes de cerâmica como funerárias, né? Então você desenha lá e escreve para mim. Ah, eu achei interessante a parte que fala que eles fabricavam ferramentas para caça, que inteligentes. Então você vai pensar em algo que eles faziam, um utensílio que eles usavam e fabricavam, e depois você escreve por que você fez essa escolha, certo? Essa é pessoal, tá bom, meus amores? Faz o desenho, pinta bonitinho, com bastante capricho. E no ano de 1500, existem muitas etnias indígenas vivendo no atual Brasil. Elas eram iguais ou diferentes entre si? E quantas línguas eram faladas naquela época? Então, nós vimos que, embora todos fossem índios, eles eram diferentes, né? Cada um tinha a sua língua, o seu costume e a sua religiosidade. Então, aqui na 6 a resposta vai ser pessoal, conforme eu disse. E na 7 nós vamos colocar, então, que eles eram diferentes, pois cada um tinha os seus próprios hábitos, crenças e rituais religiosos. Cada etnia tinha uma forma de se vestir e de usar enfeites. E podia haver guerra entre eles também, por disputa de territórios ou locais de caça. Nessa época eram faladas cerca de 1.300 línguas, com a origem de 2 troncos linguísticos, que eram o Macro-G e o Tupi-Guarani. Tudo bem? Então, copiem direitinho a sua resposta e pode colocar o certinho aqui, tá bom? Muito bem. Quem já terminou, continua com a Pro, e quem precisa pausar o vídeo, pausa para você copiar direitinho e organizar o seu caderno, tá? Qualquer dúvida, nossa aulinha fica por aqui. Nós temos aí o e-mail da Procil e da Prodai, é só vocês entrarem em contato conosco. E um recadinho importante. Hoje, quando você finalizar a aula, você vai perceber que tem lá o link do questionário de frequência, como todos os dias tem. Só que hoje não é um questionário de frequência, tá bom? Hoje é uma atividade avaliativa. Então, você terminando a aula, entra na atividade avaliativa e faz bonitinho lá para a Pro essa atividade, que depois você vai ter uma notinha, então não pode esquecer, tá bom? Preenche direitinho o seu nome, responde as questões com bastante tranquilidade, com calma, pensa nas respostas certinha e depois você vai ter uma nota, então, dessa atividade avaliativa. Combinado, meus amores? Então, a gente fica por aqui e até amanhã na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. E não se esqueçam que na quinta-feira também nós temos o nosso encontro, na nossa live, tá? Às 11 horas da manhã. Esperamos por vocês, né? Eu, a Prograzi e a Prodai. Joia? Beijo grande, amores. Até!